Olá a todos! Hoje vou contar alguns fatos pouco conhecidos sobre o Japão e os japoneses. Quantos vocês já sabiam? Comentem. 1. Os japoneses vivem de acordo com uma cronologia completamente diferente. A contagem dos anos no Ocidente começa com o nascimento de Jesus Cristo, mas o Japão, não sendo um país cristão, utiliza um sistema próprio. A cronologia japonesa baseia-se nos anos de reinado de cada imperador. Assim, quando o imperador muda, a era também muda. Atualmente, vivemos na era Reiwa, o ano 5 de Reiwa. Isso se deve à ascensão do imperador Naruhito ao trono em 2019. Se houver mudança de imperador, uma nova era será iniciada, e a contagem recomeça do zero. Atualmente, o sistema de contagem gregoriano é usado comumente, mas documentos oficiais ainda são preenchidos de acordo com o sistema japonês, que inclui o nome da era e o ano correspondente. A adoção do calendário gregoriano ocorreu gradualmente a partir do século XIX, com a era Meiji marcando um importante ponto de transição. 2. Todas as montanhas no Japão são propriedade privada. Mesmo o famoso Monte Fuji é propriedade privada de um templo localizado em sua base. Apenas 20% das terras do Japão pertencem ao Estado, o restante é propriedade privada de indivíduos e empresas. Portanto, caminhar pela montanha e colher cogumelos, por exemplo, é proibido, exceto em áreas especificamente designadas para isso. A posse de uma montanha por famílias, principalmente em áreas rurais, é bastante comum. Muitas dessas propriedades são transmitidas de geração em geração. 3. Cada japonês possui seu próprio brasão familiar, o kamon, que é herdado. Existem milhares de tipos diferentes de emblemas, muitos deles com histórias e significados ancestrais ricos e complexos. O crisântemo, por exemplo, é o símbolo da família imperial. O kamon é bordado em kimonos, ou usado como detalhe decorativo em residências e objetos pessoais, representando a identidade e a linhagem familiar. A complexidade e variedade dos kamons refletem a profunda importância da herança familiar na cultura japonesa. 4. A divisão entre a família principal e os ramos é uma tradição antiga. O direito de sucessão da família principal é transmitido apenas para o filho mais velho. As famílias Bank, embora mantendo laços de parentesco e respeito pela família principal, constituem unidades familiares independentes. Embora a importância da hierarquia Onk-Bank tenha diminuído significativamente na sociedade moderna, a influência dessa tradição na estrutura familiar e na herança ainda é perceptível. 5. No Japão, estacionar na rua é ilegal. Por isso, as ruas são tão limpas e bonitas, não há carros estacionados nas laterais. Não é possível comprar um carro no Japão se você não tiver uma vaga de estacionamento própria ou alugada. Essa legislação rigorosa contribui para a organização urbana e a fluidez do tráfego nas cidades japonesas. 6. O clima japonês é muito diverso. Devido ao seu formato alongado, o país apresenta uma grande variação climática entre o norte e o sul. Enquanto o norte, com suas ilhas mais próximas da Sibéria, apresenta invernos rigorosos com neve abundante e vegetação típica de regiões temperadas, como pinheiros e bétulas, o sul, incluindo Okinawa, possui um clima subtropical, com praias paradisíacas, palmeiras e um calor constante durante o ano. Essa diversidade climática proporciona uma grande variedade de paisagens e ecossistemas. 7. Escurece muito cedo no Japão. Isto se deve à localização do país no globo terrestre. No verão, o pôr do sol ocorre por volta das 18 horas às 19 horas, e no inverno, por volta das 16 horas. Essa diferença significativa entre o horário do pôr do sol no inverno e no verão impacta diretamente no estilo de vida e nos hábitos da população japonesa. 8. Não há aquecimento central no Japão, mas todos os banheiros têm assentos aquecidos. Essa característica se tornou um padrão em residências e estabelecimentos comerciais japoneses. Essa solução inovadora proporciona conforto sem a necessidade de um sistema de aquecimento central que seria menos eficiente no contexto da arquitetura e das condições climáticas do país. 9. Muitos restaurantes cobram não apenas pela comida, mas também pela ocupação da mesa. O otoshi, uma pequena porção de comida servida automaticamente ao se sentar, funciona como uma taxa de serviço. Embora inicialmente possa parecer um custo extra inesperado, trata-se de uma prática comum em bares e restaurantes japoneses, especificamente em izakayas, que contribui para o custo operacional do estabelecimento. 10. A rede social mais popular no Japão é o Twitter. Diferentemente de outros países, onde o Facebook lidera em popularidade, o Twitter mantém uma posição dominante no Japão. 11. A maioria dos japoneses assiste a animes ou lê mangás. Embora existam diferentes níveis de consumo de anime e mangá, a grande maioria da população tem algum contato com esses meios de entretenimento. Para muitos, assistir anime ou ler mangá faz parte da cultura popular e do cotidiano. É parte integrante da vida de muitos japoneses, independente da idade. 12. A palavra anime vem do inglês animation. Em japonês, anime se refere a qualquer tipo de animação,
incluindo desenhos animados japoneses e estrangeiros, como os da Disney. Frozen, por exemplo, é considerado anime no Japão. Por essa razão, quando se pergunta a um japonês se ele assiste anime, é importante especificar anime japonês para evitar mal-entendidos. 13. Não existem palavras nativas em japonês para beijo e sexo. As palavras kisu e sukusu são empréstimos do inglês, amplamente utilizados na comunicação cotidiana. Apesar da existência de termos arcaicos para expressar o ato de beijar, essas palavras são raramente usadas, evidenciando a influência da língua inglesa na cultura popular japonesa. 14. Há alguns anos, uma lei foi aprovada forçando os japoneses a tirarem férias. Antes disso, muitos japoneses não tiravam férias remuneradas, mesmo tendo direito a elas. Atualmente, a lei exige que os japoneses tirem pelo menos 10 dias de férias pagas por ano, um esforço para combater o excesso de trabalho e melhorar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. 15. A maioria dos japoneses pratica duas religiões ao mesmo tempo, shintoísmo e budismo. A coexistência dessas duas religiões é um elemento característico da cultura japonesa. Essa prática é mais uma questão cultural do que religiosa propriamente dita, evidenciando a sincretização e flexibilidade espiritual. 16. O cristianismo representa apenas 1% da população japonesa, e o Natal é principalmente uma celebração comercial e romântica. Embora a data celebre o nascimento de Jesus Cristo, a maioria dos japoneses associa o Natal a encontros românticos, presentes e refeições especiais, especialmente com frango frito do KFC, uma curiosidade de marketing que se popularizou. 17. Em uma família japonesa, o marido e a esposa devem ter o mesmo sobrenome. Em casamentos tradicionais japoneses, é costume que a esposa adote o sobrenome do marido. No entanto, esta tradição está sendo questionada na sociedade moderna, e a crescente discussão sobre a opção de manter o sobrenome de solteira. A tradição ainda é predominante, mas as leis permitem a manutenção do sobrenome original, principalmente em casamentos internacionais. 18. A pena de morte por enforcamento é praticada no Japão até os dias atuais. 19. Os danshi são conjuntos habitacionais construídos no Japão entre 1950 e 1970, para reconstruir o país após a Segunda Guerra Mundial. Apesar de sua semelhança arquitetônica com alguns projetos de habitação soviéticos, não há comprovação de que a inspiração tenha sido direta. A necessidade de moradias acessíveis e o processo de urbanização do pós-guerra foram os principais fatores que levaram à construção destes conjuntos habitacionais, que atualmente são considerados parte importante do património arquitetônico do Japão. 20. As 4 estações são um importante símbolo da cultura e da identidade japonesa. A beleza e a variedade de cada estação, com seus elementos característicos, como a floração das cerejeiras na primavera e as cigarras no verão, são celebradas e valorizadas na cultura japonesa, destacando-se sua percepção como um elemento único da natureza. Quantos destes fatos vocês já conheciam? Comentem. Obrigado a todos pela audiência. Até a próxima.